Boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro, em viagem a Chapecó, Santa Catarina, diz que não haverá lockdown nacional. Depois de divergência de ministros, o Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre a liberação de eventos religiosos e cultos. E você vai ver também. Governo de São Paulo envia novo lote com 1 milhão de doses da Coronavac para o governo federal e anuncia vacinação para idosos de 65 a 67 anos. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas descobrem cepa inédita do novo coronavírus. A variante tem 18 mutações e é mais agressiva. Fim do impasse judicial. Rio de Janeiro volta a ter aulas presenciais em colégios públicos e particulares do município. Madrugada de terror no interior de São Paulo. Quadrilha invade Mococa, promove tiroteio e explosão. Bando mirava agências bancárias. O Sindicato das Empresas Funerárias de Minas Gerais alerta para a sobrecarga do setor por causa do aumento do número de mortes por Covid-19. Em Belo Horizonte, o atendimento nas funerárias aumentou mais de 100% em um mês. Não bastasse o sofrimento pela morte do pai, vítima da Covid-19, Diogo e a família ainda passaram por uma situação constrangedora. O corpo do homem de 65 anos foi trocado na funerária da Santa Casa de Belo Horizonte e enterrado no lugar de uma senhora. Por causa de toda essa pandemia, por causa dessa Covid, ainda todos nós somos obrigados a passar por uma situação tão lamentável, tão desesperadora, tão absurda. Segundo a funerária, o erro aconteceu devido ao volume excessivo de serviços com o agravamento da pandemia. Os corpos trocados foram exumados e, após a identificação correta, sepultados novamente. De acordo com a fundação que administra os cemitérios municipais aqui de Belo Horizonte, o mês de março teve mais de 1.300 sepultamentos, média de 44 por dia. Esses números são maiores que os registrados em julho do ano passado, um dos meses mais críticos da pandemia. Há 8 meses foram 1.280 enterros, com média de 41 por dia. Por causa do aumento, foi necessário reservar mais espaço nos cemitérios e contratar profissionais. A nossa maior preocupação é adiantar a vacinação dos profissionais das funerárias e cemitérios o mais rápido possível, porque esses profissionais, se eles continuarem sendo contaminados e afastados, nós podemos sim ter um colapso no setor. O Sindicato das Empresas Funerárias de Minas Gerais está preocupado também com o fornecimento de material para a produção de urnas. As fábricas estão no limite. Hoje, Minas bateu novo recorde de mortes em 24 horas. Foram 508 óbitos. Desde o começo da pandemia, 26.300 pessoas perderam a vida no estado por causa da Covid-19. Nós trabalhamos muito sobrecarregados. A realidade do setor é cansaço, falta de insumos, aumento da demanda e os familiares fragilizados. E uma nova variante do coronavírus foi detectada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo a pesquisa, foram identificadas 18 mutações até então desconhecidas. Algumas delas compartilhadas com as variantes brasileiras P1 e P2, que surgiram em Manaus e no Rio de Janeiro, além das encontradas na África do Sul e na Inglaterra. Essa nova variante, que deve ser chamada de P4, além de ser mais agressiva, pode ter maior poder de transmissão. De acordo com os pesquisadores, além de Belo Horizonte, a P4 já pode estar circulando em outras cidades mineiras. As amostras investigadas correspondem ao período compreendido entre 28 de outubro do ano passado e 15 de março deste ano. E no Amazonas, um estudo feito com 67 mil profissionais da saúde mostrou que a vacina Coronavac tem 50% de eficácia contra a variante brasileira P1, identificada pela primeira vez em Manaus. Essa eficácia foi apresentada após 14 dias da aplicação da primeira dose. Os dados completos com as 2 doses estão sendo analisados. A expectativa é que a eficácia seja ainda maior. A pesquisa foi realizada pelo grupo Vebra Covid-19 com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. O Espírito Santo prorrogou a quarentena até o dia 12 de abril. O estado sofre com a alta do número de casos do novo coronavírus. Apenas 5% dos leitos para pacientes com a doença estão disponíveis.
Para criar mais vagas, o governador transformou uma maternidade em um hospital. Só nas últimas 24 horas, 110 pessoas vieram a óbito aqui no Espírito Santo em decorrência do novo coronavírus. O comércio foi fechado e o transporte público suspenso. E mesmo com a abertura de novos 1.000 leitos exclusivos para a Covid-19, a fila de espera nas unidades de saúde por um novo leito não para de crescer. Para amenizar a situação, o governo do estado queria inaugurar um hospital materno-infantil no município de Serra, Grande Vitória, o transformou em leitos e começou a receber pacientes para o tratamento do novo coronavírus na manhã desta quarta-feira. Vocês vão ser regulados através da nossa Central de Regulação de Internação do estado e esses pacientes vão ser removidos até esse novo hospital que teve o seu perfil modificado para receber o seu tratamento do Covid-19. E depois de uma briga judicial, as aulas presenciais foram retomadas hoje em escolas públicas e privadas da cidade do Rio de Janeiro. Pietra não via a hora de voltar para a escola e rever os amigos. Mas antes do encontro, é claro que não poderiam faltar os protocolos sanitários. Esses últimos 10 dias ela contou todos os dias e na segunda-feira, onde foi decretado que não voltaria às aulas, ela chorou, foi muito conturbado. Quem também estava ansioso era o Jorge. A mãe do menino conta que, apesar de estarmos na pandemia, ela acredita que levar o filho para a escola é algo essencial. E se volta às aulas, eu acho que é fundamental, primeiro porque o ensino no país é meio fraquinho. Então, se a gente fica sem as aulas presenciais, que eu acho mais importante, já fica mais complicado, né? E é bom para a gente também, para eles não ficarem muito tempo em casa, que eles ficam entediados e acabam ficando estressados, enfim. Hoje também foi o retorno das aulas presenciais das escolas da rede municipal. Segundo a Secretaria de Educação, 419 colégios passaram por um processo de sanitização e estavam preparados para receber os alunos da pré-escola e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Mesmo com todos os protocolos sanitários e com a autorização do Comitê Científico, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação não concordam com o retorno das atividades presenciais. Para nós, é inaceitável que as escolas reabram nesse momento. Escola, nesse momento, não é um lugar seguro. Profissionais e estudantes circulam em transportes públicos para chegar até as suas escolas e de volta para as suas casas. Essa prefeitura está banalizando a vida dos profissionais de educação. As aulas presenciais foram retomadas depois de uma briga judicial. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes, do Democratas, anunciou a retomada das atividades depois da pausa emergencial de 10 dias para conter o avanço do novo coronavírus. No domingo, por decisão liminar, o plantão judiciário proibiu o retorno das aulas em resposta a uma ação protocolada por vereadores e deputados estaduais. O grupo considera que retomar as atividades nas instituições de ensino pode aumentar o risco de transmissão da Covid-19. Mas ontem, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, atendeu a um recurso da prefeitura. Na decisão, o magistrado afirmou que cabe ao Poder Executivo adotar as medidas que entender razoáveis e necessárias para a circulação de pessoas e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e instituições de ensino. O desembargador ainda citou que os pais podem escolher se deixam ou não os filhos frequentarem as aulas. Eu que necessito que a minha filha esteja numa instituição, né, numa escola, e que para poder trabalhar. Profissionais de saúde autônomos e os que não atuam na linha de frente com 50 anos ou mais começaram a ser vacinados contra a Covid-19 em São Paulo. A Secretaria de Saúde estima que 20.000 pessoas desse grupo sejam imunizadas. Dia tranquilo para quem procurou essa tenda de vacinação montada em frente a uma UBS na zona oeste de São Paulo. São esperados cerca de 20.000 trabalhadores com 50 anos ou mais em toda a rede de vacinação da cidade, de acordo com a prefeitura. Seu Antônio ficou mais de 3 meses internado com Covid. A vacina, para ele, é mais do que um alívio. É uma sensação de segunda vida, porque eu não esperava de estar aqui hoje. Estão sendo vacinados profissionais autônomos
e os que não atuam na linha de frente do combate à pandemia. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e veterinários. O Conselho Regional de Medicina encaminhou ofícios para a Secretaria Estadual de Saúde e também para a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, pedindo a ampliação da faixa etária para a imunização de todos os médicos de São Paulo. São mais de 160 mil médicos em todo o estado e pouco mais de 67 mil na capital. Vacina já, vacina para todos. E uma grande esperança que tudo isso vai passar. A doutora Simone atende pessoas com problemas nos rins. Durante a pandemia, estudou sobre o coronavírus para orientar os pacientes. Sempre as pessoas vêm conversar e tirar dúvidas. Então a gente sempre conhece muita gente e estudar sobre corona virou uma função de todos nós sempre. E chegou o dia de quem orienta sobre os riscos da Covid-19 se defender da doença. Simone recebeu a primeira dose. Andréia aprova a iniciativa, mas acha que a prioridade poderia ser outra. Acho fantástico, mas acho que deveria ser para a população geral. Principalmente para a população de baixa renda que pega transporte, que pega metrô. Né? O médico, a maioria dos médicos vão trabalhar com o seu carro, nós somos mais privilegiados, né? E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que autoriza o governo e a iniciativa privada a comprarem vacinas contra a Covid-19. De acordo com o texto, só podem ser adquiridos ou importados imunizantes autorizados pela Anvisa. As empresas poderão comprar o produto desde que vacinem gratuitamente os funcionários. O projeto, que agora segue para a sanção do governador João Dória, prevê também a utilização do soro anti-Covid que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. A Câmara dos Deputados votou hoje os destaques e propostas sobre o projeto de lei que permite que empresas privadas comprem vacinas contra a Covid-19 para imunizar os funcionários. Ontem, os parlamentares aprovaram o texto base. De acordo com o projeto, a exigência de doação dos imunizantes para o Sistema Único de Saúde foi mantida, mas permite que as empresas usem cotas privadas. A legislação atual autoriza a compra dos imunizantes pela iniciativa privada, mas exige que todo o estoque seja doado ao SUS, até que a vacinação dos grupos prioritários seja concluída. O projeto agora seguirá para o Senado e, depois de aprovado, vai para a sanção do presidente. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou sobre o projeto de lei aprovado na Câmara. Ele falou sobre a escassez de vacinas no mundo e prevê dificuldades para empresas comprarem os imunizantes. Eu acho que a iniciativa privada terá muita dificuldade para comprar vacina. Não tem vacina no mundo disponível. Essa é a realidade. Nós estamos vendo aí a União Europeia, com todo o poder que ela tem, com enorme dificuldade para conseguir vacinar, né, a sua população. Ela está percentualmente, né, olhando toda a população da União Europeia, está atrás da gente, né, e acho que as empresas privadas aí terão dificuldade. Pode ser que consiga aí pequenas empresas que têm pequeno número de funcionários, né, por exemplo, comprar 5 mil, 6 mil vacinas, mas mais do que isso acho complicado. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Moradores de Mococa, no interior de São Paulo, viveram momentos de terror na madrugada de hoje, viu? Uma quadrilha invadiu a cidade para roubar agências bancárias. Um guarda civil ficou ferido.
Os criminosos chegaram por volta das 2 da manhã e um clima de guerra tomou conta da cidade, a 260 quilômetros da capital paulista. Nessas imagens gravadas por um morador, dá para ver 2 homens encapuzados fazendo a escolta dos comparsas. Enquanto isso, um grupo formado por mais de 20 ladrões com armamento pesado e explosivos invade as agências. O mesmo morador flagrou a movimentação dos criminosos na esquina da casa dele. Um na esquina de cá, do lado de cada calçada, e 2 lá na JS. A quadrilha ainda fez disparos contra o prédio do batalhão da PM e até em uma unidade de pronto atendimento do SUS. Os ladrões fugiram em carros de luxo pouco antes das 3 da manhã, em direção ao sul de Minas Gerais. Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela cidade percebeu a movimentação do grupo. O bando tinha como alvos a Caixa Econômica Federal, o Santander e o Banco Mercantil. Segundo os PMs, eles levaram dinheiro de 2 agências. O valor roubado não foi informado. Uma outra pessoa gravou o estrago feito em uma das agências, que ficou toda revirada. Olha o banquinho mercantil, ó. Arrebentaram tudo, cara. Policiais de Ribeirão Preto e Piracicaba foram chamados. Até um helicóptero foi usado na tentativa de prender os suspeitos. Alguns veículos foram abandonados pelo caminho. Este tinha o pneu destruído. Até agora, ninguém foi preso. O Partido Solidariedade comunicou hoje o afastamento do vereador Dr. Jairinho. Ele é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pela morte do enteado, Henri Borel, de 4 anos. Em depoimento, o parlamentar e a mãe da criança, Monique Medeiros, afirmaram que encontraram o menino caído no quarto e com dificuldades para respirar. O partido informou que aguarda a apuração dos fatos e uma posição final da Justiça e que repudia qualquer tipo de maus tratos e violência, principalmente contra crianças e adolescentes. Além de Henri, Jairinho também está sendo investigado por supostas agressões em relacionamentos anteriores. O governo federal arrecadou hoje mais de 3 bilhões de reais no primeiro leilão de concessões em infraestrutura com a venda de 15 aeroportos. Os leilões ocorrerão até sexta-feira e contam com a oferta de 3 blocos com 22 aeroportos nas regiões Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste e com 4 terminais no porto de Itaqui e Pelotas. O governo também tem como oferta um trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste. No leilão de hoje, a Companhia de Participações em Concessões do Grupo CCR arrematou 2 dos 3 lotes, os da região Sul e Central, com uma oferta de quase 3 bilhões de reais. E o resultado foi extraordinário, foi um resultado que superou muito a expectativa, nos deixou extremamente animados, extremamente felizes, pelas empresas que ganharam o leilão, empresas de porte, empresas importantes, que já têm participação expressiva, já estão posicionadas no mercado nacional, já conhecem o Brasil. A Universidade de São Paulo confirmou hoje a presença de uma nova cepa da Covid-19 em Sorocaba, interior do estado. É a variante sul-africana. Esse é considerado o primeiro caso da mutação no Brasil. Ela foi identificada no dia 31 de março e divulgada agora. Ao vivo, a repórter Joyce Mafezoli traz mais informações. Boa noite, Joyce. Boa noite, Augusto, Gabi, boa noite a todos. A cepa sul-africana preocupa os cientistas, porque ela é mais transmissível e tem maior capacidade de fugir do sistema imunológico da pessoa infectada. Essa variante foi identificada nos exames de uma mulher de 34 anos que apresentou sintomas de Covid no dia 5 de março. O marido dela e os filhos também testaram positivo, mas a nova cepa só foi identificada nas amostras dela. Ninguém da família teve contato com pessoas de outras cidades ou viajantes da África. A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores que monitora a disseminação do vírus no estado de São Paulo. O estudo é coordenado pelo Instituto Butantan, com participação da USP e outras instituições de pesquisa. Mais cedo, durante a entrevista no Palácio dos Bandeirantes, o diretor do Butantan, Dimas Covas, mostrou preocupação com a descoberta da variante sul-africana. Vamos ouvir. Ela, de todas as variantes, é a que apresenta maior resistência à neutralização pelos anticorpos induzidos pelas vacinas. Quer dizer, todas as vacinas que estão sendo usadas, essas principais, apresentaram redução em termos de neutralização com relação a essa variante.
Então, preocupa muito, é um momento de nós estendermos essa genotipagem, não só para a região de Sorocaba, mas para o estado inteiro, e monitorizar muito de perto se ela vai, de fato, se estabelecer ou não. São Paulo tem hoje 2.576.362 casos confirmados de Covid-19. 2.218.618 pessoas estão recuperadas. O total de mortes desde o início da pandemia é de 79.443. Em coletiva, o governo anunciou para os próximos dias o início da vacinação para idosos de 67, 66 e 65 anos. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Riguengo. O governo de São Paulo anunciou hoje que idosos de 67 anos serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 14 de abril. A vacinação para a população de 65 e 66 anos começa uma semana depois, no dia 21. A expectativa é vacinar 350 mil pessoas de 67 anos e 760 mil com idades entre 65 e 66. Para acelerar o processo cadastral, além da plataforma Vacina Já, o Estado conta agora com o cadastro pelo WhatsApp. E para atender a demanda por oxigênio nos leitos de Covid, o Estado começou a distribuir 2.000 litros e 1.000 concentradores de oxigênio, equipamentos usados para casos mais leves e que permitem poupar respiradores usados no tratamento de pacientes mais graves. 624 equipamentos de um lote de 1.000 concentradores adquiridos pelo governo de São Paulo já começaram a ser distribuídos. Os demais 376 chegam até sexta-feira, 9 de abril, aos hospitais a que se destinam. A boa notícia é que os números de casos e internações tiveram uma leve queda essa semana em comparação à anterior. Foram 21 dias com mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados. Depois da aplicação da fase mais restritiva do plano de combate à Covid-19, o estado de São Paulo, hoje, tem uma média de ocupação de leitos de UTIs em 89,8%. Grande São Paulo, 89%. O centro de contingência está discutindo a situação. De fato, nós felizmente conseguimos uma desaceleração. Já há esses indicadores de melhora pequena, mas é uma melhora e que deve prosseguir nas próximas semanas. E estamos discutindo a necessidade de extensão ou não da fase emergencial. Pela manhã, mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac foram entregues ao Plano Nacional de Imunizações, totalizando mais de 38 milhões de doses já entregues. O diretor do Butantan falou sobre o atraso na entrega de mais insumos chineses. Estamos aguardando a chegada de 6.000 litros, que originarão 10 milhões de doses de vacinas. É importante mencionar que essa chegada estava prevista para essa semana, houve um atraso e nós aguardamos para a próxima semana. Nós estamos trabalhando a todo vapor para que esse cronograma seja mantido e até adiantado. Veja agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira ainda promete instabilidade na região norte e partes do centro-oeste, e só nos pontos que estão em amarelo é que o sol aparece e não chove. No sul ainda pode ter uma chuva fraca no leste do Paraná e de Santa Catarina. No restante da região, o tempo continua seco, pode ter variação de nuvens, mas não deve chover. Em São Paulo ainda chove no litoral, o sol aparece em outras regiões, não esquenta muito, assim como aconteceu nos últimos dias, e no Rio de Janeiro e no Espírito Santo tem a mesma condição. Já em Minas Gerais o dia fica nublado e pode chover a qualquer hora. No Nordeste ainda chove em toda a faixa leste, só que com mais força no sul da Bahia. No interior o dia vai ser quente, mas pode ter uma chuva fraca e passageira. No centro-oeste ainda chove e em Cuiabá os termômetros podem chegar aos 31 graus. Na região norte a mesma coisa, esquenta e depois chove. Em Roraima a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Hoje o país atingiu o número de 11.664.000 recuperados. 1.188.000 pessoas estão em acompanhamento
E o total de mortes desde o início da pandemia passou de 340 mil. Recomeçou hoje no Rio de Janeiro o julgamento de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. No início da sessão, o governador afastado Wilson Witzel, do PSC, pediu o adiamento do interrogatório por 20 dias. Ele anunciou a destituição dos advogados que o defendiam por discordar da estratégia e alegou que os novos responsáveis pela defesa precisam de tempo para conhecer o processo. Witzel afirmou que está sem dinheiro e encontra dificuldades para contratar novos advogados. Eu tenho uma dezena de ações populares e que eu sou demandado por ações do governo. Nenhuma ação propriamente minha, mas ações no exercício do cargo de governador do Estado. E isso exalta, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Mas o Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment, negou o pedido por unanimidade. Eu defiro esse pedido, é o meu voto, e nomeio como defensor dativo o senhor procurador, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Pacheco. Como havia uma procuração para que 2 advogados defendessem Witzel, a sessão prosseguiu. Em um intervalo, ele negou os desvios e disse que durante o interrogatório apresentaria o nome da pessoa que seria o chefe do esquema de corrupção instalado na saúde do Estado. Essa pessoa se chama José Carlos. Não foi ouvido nesse tribunal. Essa pessoa foi apresentada por Edson Torres e foi apresentada ao Edmar por Edson Torres, mas também foi apresentada ao Edson Torres por outra pessoa. Isso vai ser esclarecido hoje aqui no tribunal. O primeiro a ser interrogado foi o ex-secretário de Saúde da gestão de Wilson Witzel, Edmar Santos. Ele chegou ao plenário protegido por um lençol e solicitou que a imprensa não pudesse gravar a sessão. O pedido foi atendido pelo Superior Tribunal de Justiça. No local indicado para Edmar Santos responder às perguntas, foi instalado um biombo. O ex-secretário de Saúde é o delator que implicou Witzel no esquema que, segundo o Ministério Público, desviou cerca de 500 milhões de reais da pasta da saúde em plena pandemia de Covid-19. Em dezembro do ano passado, o processo de impeachment chegou a ser suspenso, porque o governador afastado alegou que não teve acesso ao conteúdo da delação de Edmar. Witzel está afastado do cargo desde agosto de 2020, por determinação do STJ. 5 desembargadores e 5 deputados vão decidir o futuro do governador, que em fevereiro se tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. São necessários 2/3 dos votos para confirmar o impeachment. E quem está sendo ouvido agora no Tribunal Especial Misto é o governador afastado Wilson Witzel. Vamos ao Rio de Janeiro, ao vivo, com o repórter Tony Vendramini, que traz mais informações sobre os interrogatórios, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o depoimento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, durou cerca de 4 horas. Ele deixou o plenário novamente coberto por um lençol vermelho. O Edmar Santos disse que alertou o Wilson Witzel sobre os riscos de reabilitar a Unir, uma organização social que estava impedida de fazer negócios com o governo, em uma canetada. E afirmou também que alertou o Witzel sobre os problemas que o pastor Everaldo Pereira e o empresário Edson Torres provocavam na pasta da saúde. Além disso, o ex-secretário afirmou que Witzel fez repasses a prefeituras, a municípios, para agradar prefeitos aliados. Às 5h15 da tarde começou, então, o depoimento do governador afastado, o Wilson Witzel. Antes do interrogatório, o Witzel, emocionado, pediu a palavra e chegou a chorar ao negar que tinha cometido irregularidades. Witzel também fez acusações contra Edmar Santos e afirmou que ele se tornou alguém chefiado pelo empresário Edson Torres. Além disso, Witzel negou ligações com o empresário Mário Peixoto, que é apontado como um dos principais operadores do esquema, e afirmou também que a decisão de reabilitar a Unir foi técnica. O Witzel continua sendo ouvido, nesse momento, pelos desembargadores e também pelos deputados estaduais que compõem esse tribunal misto. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Obrigada, Tony. E o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai decidir sobre a validade do decreto do Estado de São Paulo que proibiu celebrações religiosas com a presença de público como medida de combate ao coronavírus. Apenas o relator, ministro Gilmar Mendes, votou hoje. O julgamento será retomado amanhã.
O tema entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal depois que os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes tomaram decisões divergentes sobre a possibilidade de estados e municípios proibirem missas e cultos para evitar a disseminação da Covid-19. No último sábado, Marques determinou que as celebrações poderiam ser retomadas em Belo Horizonte. Já na segunda-feira, Mendes manteve a proibição para o estado de São Paulo. Diante disso, o plenário do STF, que já havia decidido que prefeituras e governos estaduais podem determinar medidas de restrição, voltou a discutir o assunto. O julgamento começou com a leitura do resumo da ação pelo relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Ele apresentou os argumentos do Estado de São Paulo para editar o decreto que proíbe missas e cultos presenciais e também falou sobre as razões do partido PSD para pedir a derrubada do decreto. O primeiro a falar foi o advogado-geral da União, André Mendonça. Representante jurídico do governo, Mendonça defendeu a abertura dos templos religiosos e as celebrações presenciais como direitos fundamentais. Entre os argumentos, citações bíblicas e a decisão da Suprema Corte norte-americana, que decidiu pela manutenção de cultos e missas presenciais em uma ação semelhante. Nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Todo cristão sabe e reconhece os riscos e perigos desta doença terrível, e onde todo cristão sabe que precisa tomar, sim, cuidados e cautelas diante desta enfermidade. Não se trata também de uma discussão política. Os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Em seguida, o procurador do Estado de São Paulo, Rodrigo Menicucci, reforçou que a suspensão de missas e cultos com a presença de público é temporária e necessária para diminuir o número de mortes e casos. Segundo ele, não há proibição de manifestação religiosa, já que as celebrações podem ser realizadas por outros meios, como rádio, TV e internet. Sem vida, não há liberdade religiosa. Sem vida, não há direito a ser assegurado. Diante da escassez de vacinas hoje no Brasil, não resta ao poder público outra alternativa para evitar a disseminação do vírus, senão o afastamento e o distanciamento social. 7 entidades, incluindo partidos políticos, que se inscreveram como interessados no julgamento, também foram ouvidos. O último a se manifestar na primeira parte da sessão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também defendeu a inconstitucionalidade de medidas que impeçam cultos e missas presenciais e argumentou sobre a importância da fé. A Constituição Federal, ao dispor sobre a liberdade religiosa, assegura o livre exercício dos cultos religiosos. E a proteção, na forma da lei, deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos. Dessa forma, decretos como meramente atos administrativos, normativos, ainda que decorrentes de uma lei ordinária, podem ter força para subtração de direitos fundamentais postos na lei maior. Parece-nos que não. O Estado é laico, mas as pessoas não são. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes iniciou a leitura do voto, ressaltando que o julgamento é realizado no momento em que o Brasil vive o pior momento da pandemia. O relator votou pela manutenção das restrições de missas e cultos, citou vários países que tiveram sucesso ao adotar o lockdown e reconheceu que talvez essa seja a única forma de controlar a pandemia no Brasil. Não preciso dizer, senhores ministros, que não fora essa decisão, muito provavelmente o nosso quadro sanitário estaria muito provavelmente ainda pior do que se encontra. E esse é um aprendizado que nós temos no Brasil, infelizmente, ministro Barroso, é que as situações trágicas ou graves, elas ainda podem piorar. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda na cidade de Chapecó, em Santa Catarina.
O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 9 horas da manhã. Ele se encontrou com o prefeito no centro de atendimento que foi criado na cidade para pacientes com Covid-19. O trabalho desenvolvido no município no combate à pandemia despertou a atenção do presidente, que anunciou a visita a Chapecó na sua live da última quinta-feira. Em seu primeiro discurso, o presidente voltou a criticar as medidas de isolamento e disse que não haverá um lockdown nacional. Não podemos ficar em casa ad eterno, esperando que a solução caia do céu. Lamentamos as mortes. É como num campo de batalha. Mas se nada fizermos, seremos derrotados. Apareceram as medidas restritivas, que eu nunca fui favorável a elas, a não ser numa emergência, a não ser naquele momento, para você melhor preparar as suas unidades de saúde. Lamentavelmente, isso continua valendo. Quem abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança, está condenado no futuro não ter segurança e não ter liberdade. Ao deixar o evento, Bolsonaro falou com a imprensa e reforçou que a visita ao município se deve às medidas adotadas contra a Covid-19. Entre elas, a liberdade dos médicos para prescreverem o tratamento precoce. A intenção de vir aqui, por favor, quem sabe disso, é com a presença de vocês, mostrar para o resto do Brasil a situação de Chapecó. O prefeito aqui, o que ele faz? Deu liberdade para os médicos. Aquele tratamento alfileiro fora da bula está nas mãos dos médicos. Ele receite aquilo que achar melhor ou não receite. Nenhum médico vai ser perseguido por causa disso. Outras medidas são bem-vindas para a gente conter os danos causados pelo vírus. Chapecó foi o segundo município do país atingido pela variante do coronavírus que colapsou o sistema de saúde do estado do Amazonas no início do ano. Com 225 mil habitantes, entre fevereiro e março, Chapecó ficou sem leitos de UTI e teve que transferir pacientes no pico da pandemia. A cidade montou um centro de atendimento para dar suporte ao sistema de saúde que chegou a entrar em colapso em fevereiro. Segundo a prefeitura, houve um trabalho amplo em Chapecó, com testagem em massa de pacientes e atendimento imediato após o início dos sintomas, possibilitando o controle da doença ainda na fase inicial. Pouco mais de 1 mês e meio depois, o número de casos de Covid-19 reduziu drasticamente no município. Em abril, a cidade viu a taxa de infecção cair para cerca de 600 casos 1 mês depois. O número de internações também diminuiu em torno de 85% no município. De 185 no começo de março para 29 em abril. Toda essa estrutura vazia nesse momento se deve ao conjunto de ações que foram deixadas para a comunidade de Chapecó, que envolve isso, a possibilidade do tratamento logo no início dos sintomas, também a testagem rápida, identificação dos pacientes, não é? Tratamento, disponibilidade de paciente de internação para aquele paciente que tenha a necessidade de internação, bem como a reabilitação nesse momento dos pacientes que ficaram com sequelas. Até hoje, Chapecó registrou 544 mortes. Com isso, a cidade tem 241 óbitos a cada 100 mil habitantes, um índice maior do que a média nacional. O município tem ainda 34 mil casos confirmados da doença. Esse ginásio havia sido adaptado para atender pacientes com a Covid. Com a redução de doentes, hoje recebe apenas pacientes que superaram a doença e agora tem acompanhamento médico. Mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid-19, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, ficou conhecido no país ao defender o tratamento precoce e a liberdade de escolha do médico. O que deu certo em Chapecó, e o resultado está aí pelos números, testagem rápida, é testar rapidamente. O cidadão que ele está positivado, ele já vai para o isolamento domiciliar juntamente com a família. E imediatamente nós já damos o tratamento para ele. O tratamento é o médico que define qual o tipo do medicamento. Então nós chamamos de precoce ou imediato, é apenas o nome. Agora, o medicamento, o médico em Chapecó tem liberdade para tratar da forma que ele quiser. Inclusive tem muitos médicos aqui que dão ivermectina, cloroquina, zinco, vitamina D,
Porque é o que o médico quer fazer e nós demos a liberdade e o apoio para isso. O resultado foi o quê? Nós zeramos os internamentos. No entanto, algumas associações médicas discordam do prefeito. É o caso da Associação dos Médicos Intensivistas. A nossa Sociedade Científica de Medicina Intensiva não recomenda o uso de medicamentos que já passaram pela análise de estudos clínicos bem feitos, de pesquisadores, da Organização Mundial de Saúde, e a recomendação é que não sejam utilizados, né? E não há até o momento nenhum estudo que demonstre algum benefício consistente, muito pelo contrário, nós temos evidências de eventos adversos sérios, como, por exemplo, arritmias no coração e hepatite. O presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina apontou que a redução de casos em Chapecó também está ligada à diminuição na circulação de pessoas, por causa do isolamento social realizado no pico da pandemia. A cidade paralisou as atividades por 14 dias. Um dos fatores que foram fundamentais para que nós conseguíssemos controlar a situação e que nós conseguíssemos abrir os leitos de UTI foi a diminuição da circulação das pessoas nos ambientes públicos. Chapecó não fez lockdown. Chapecó permaneceu com as agroindústrias abertas, com os supermercados abertos, com as oficinas, com as atividades de suporte abertos. O que Chapecó fez foi uma diminuição da circulação das pessoas, e essa diminuição da circulação das pessoas, ela facilitou e ela melhorou o atendimento e nós conseguimos controlar a situação. Então houve esse prejuízo para o comerciante local. Como foi muito rápido o que nós fizemos, e no acordo feito com a comunidade local era, eu paro para montar a estrutura. E esse apoio eu tive e graças a Deus nós vencemos. E agora à noite, o presidente cumpre a agenda em São Paulo, onde participa de um jantar com empresários. Os ministros Fábio Faria, da Comunicação, e Paulo Guedes, da Economia, também participam. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, suspendeu decisões judiciais de primeira instância que permitiam que entidades de classe e empresas comprassem vacinas contra a Covid-19 sem a obrigação de doar a totalidade das doses ao Sistema Único de Saúde. A legislação atual permite a compra desde que 100% das vacinas adquiridas sejam doadas até que o público prioritário do Plano Nacional de Imunização seja vacinado. Depois, as empresas poderão ficar com 50% das doses para aplicar nos funcionários. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. A gente se vê amanhã a partir das 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.